Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje continuaremos o estudo sobre proporcionalidade. Vamos continuar resolvendo problemas que envolvam a variação proporcional de forma direta. Na aula de hoje, especificamente, nós vamos focar num tipo de problema, que é o problema de grandezas proporcionais diretas, de maneira que a constante de variação ela não seja um número inteiro, seja um número não inteiro. O que é um número inteiro, professor? Por exemplo, o que é um número inteiro? O número inteiro é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, é o 10, é o 20, é o 30, 35 e assim por diante. O que é um número não inteiro? Geralmente, a primeira coisa que vem na sua cabeça é um número decimal. 1,5, 2,3, 4,7 são números não inteiros. Beleza, gente? Então vamos para a nossa aula. Então eu separei primeiramente dois problemas para a gente poder fazer o estudo, para mostrar para você a diferença dos problemas que foram abordados na aula passada para os que vão ser abordados agora, certo, gente? Então vamos para a nossa primeira questão. Então nós temos o seguinte, ó. Daniela percorre diariamente 4 km em 80 minutos, mantendo sempre a velocidade constante. Então a velocidade ela não vai mudar, é a mesma velocidade sempre. Quanto tempo ela levará para percorrer 10 km mantendo sempre a mesma velocidade constante, ou seja, sem variação, sem mudança, certo? É a velocidade sem mudar. E aí temos a letra A, 20 minutos, letra B, 32 minutos, letra C, 160 minutos, letra D, 200 minutos. Então você leu com calma o enunciado, tente primeiramente ler com calma, entender, e aí agora, vamos resolver? Então beleza. Então a primeira coisa que tem que acontecer, você deve organizar seus dados, e a sugestão que foi passada na aula anterior é que você sempre organize utilizando tabela. Uma tabelinha, primeira coluna, segunda coluna, compare as grandezas, certo? Então vamos lá. Vamos ler novamente para a gente poder montar nossa tabela. Então Daniela percorre diariamente 4 km em 80 minutos. Olha só, temos uma correspondência. Mantendo sempre a velocidade constante, ou seja, sem mudança. Quanto tempo ela levará para percorrer 10 km? Então, o nosso X da questão. Qual é o tempo? O que nós buscamos descobrir é o tempo, beleza? Então, vamos montar aqui a nossa tabelinha. Ó. Então, nós temos aqui o percurso que está dado em quilômetros. Nós temos o tempo que foi ofertado em minutos. Então, Daniela percorre a distância de 4 km em 80 minutos. E de 10 km é o que nós queremos descobrir, é o X da questão. Você pode observar, aí você pergunta, professor, como é que eu identifico que esse é um problema de grandezas diretamente proporcionais? Perceba o seguinte, ó. O que é que está acontecendo de um percurso para o outro? Ela percorreu 4 km e o segundo percurso ela fez em 10 km. O que é que está acontecendo aqui com essas grandezas? Elas estão aumentando, de 4 foi para 10. Então, se essa grandeza que é o percurso aumenta, para ser diretamente proporcional, o tempo tem que aumentar. E vai aumentar o tempo? Claro, gente. Ora, se tu faz 4 km em 80 minutos, é claro e evidente que se tu não alterar a velocidade, para tu fazer 10 km, tu vai gastar mais tempo. Ou seja, quando o percurso aumenta, o tempo também aumenta. E é assim que você vai fazer para verificar se uma grandeza ela ocorre de maneira direta ou invertida, ou inversa, certo? Então é assim que tu faz a leitura, raciocina, reflete, e aí você vai chegar a um entendimento. Ou seja, se eu faço 4 km em 80 minutos, é claro que para fazer 10 km eu vou precisar de mais tempo, porque é uma distância maior, beleza? Depois que você faz isso, aí ficou simples. Agora eu quero que você preste bem atenção. Compara o 4 e o 10. Ó. De 4 para 10, aumenta, não aumenta, gente? 4 para 10 aumenta. Mas aumenta quanto? Quantas vezes esse aumento? Aí você vai perceber que você não vai conseguir um número inteiro que represente essa quantidade de vezes. Por exemplo, será se o 4, se eu aumentar 2 vezes, ele vai chegar em 10? Não, professor, ele vai chegar em 8, porque 4 vezes 2 são 8. E se o 4 aumentar 3 vezes, se ele triplicar, ele vai chegar em 10? Não, ele vai chegar em 12. Então logo eu vou perceber que do 4 para o 12, essa constante de crescimento ela não vai ser um número inteiro. Porque o 2 não deu certo, é um valor menor, e o 3 não deu certo, foi um valor maior que 10. Então eu já percebo aí que é um problema de grandeza proporcional direta, em que essa constante de crescimento ela não se dá da forma de um número inteiro, certo?
Então, professor, nesse caso, como é que eu resolvo? Eu não consigo encontrar um número, por exemplo, decimal que represente esse crescimento. Se você não consegue, tem essa dificuldade, e é muito comum que a maioria tenha essa dificuldade, que é um pouco mais complexo, então eu aconselho a você a resolver aplicando o conceito de regra de 3 que nós estudamos na aula passada. Então vamos lá. Nós temos aqui a grandeza percurso e a grandeza tempo. Então daqui você tem várias maneiras de resolver pela regra de 3, abordando as razões. Eu prefiro tomar a razão do percurso e tomar aqui a razão do tempo. Para os alunos que perderam a aula passada, eu recomendo que você assista para você entender o conceito de razão e proporção, certo? Então nós temos aqui a primeira grandeza que está na primeira coluna, que é o percurso. A razão, gente, eu vou tomar 4 para 10. O que é uma razão? É uma fração, na verdade, é uma comparação entre o 4 e o 10. E aqui nós vamos ter uma outra razão, que é a do segunda grandeza, que é a grandeza tempo, que vai ser 80 para x. Então, nesse caso, com as duas razões, como são grandezas proporcionais, eu posso escrever a igualdade dessas duas razões. Então, o que nós vamos ter é isso, ó, 4 para 10, assim como 80 para x. Então, de maneira simples, é isso que você vai fazer sempre, certo? Se você for tentar resolver aplicando a regra de 3, ou a proporcionalidade, utilizando a proporção, é isso que você vai fazer sempre, tá? 4 para 10 igual a 80 para x, porque são grandezas proporcionais. Proporcionalidade significa isso, beleza? Então, gente, depois que você montou a proporção, como é que a gente resolve isso? Aí você vai lembrar da aula passada que nós falamos da propriedade fundamental da proporção, que é a multiplicação cruzada. Ou seja, produto dos meios pelo produto dos extremos. Como é que vai se proceder esse produto dos meios extremos? Que na verdade a gente vai tirar essa proporção e vai representar na forma de equação. Para isso a gente vai multiplicar os elementos dos meios com os elementos que são os extremos. Então vai ficar assim, ó. Nessa diagonalzinha aqui, ó, perceba que nós vamos multiplicar o número x e o 4, porque elas estão contidas na mesma diagonal. Elas pertencem à mesma diagonal. Então eu vou fazer, ó, 4 vezes x igual aos dois outros números que estão contidos na outra diagonal, que é o 10 e o 80, ou 80 e o 10. Tanto faz, a ordem na multiplicação não vai alterar o resultado, né? Então vai ficar assim, ó, 4 vezes x igual a 10 vezes 80. Beleza, gente? E aí nós temos uma equação. De fato, na equação, nosso objetivo é descobrir o valor do x, que é o que nós queremos realmente no problema. Então, para descobrir o valor do x, lembra que uma equação, ela sempre vai ter o primeiro membro, que é o que está antes da igualdade, e o segundo membro, que é o que está após a igualdade. O nosso objetivo aqui é descobrir o valor da letra. Então, de maneira prática, o que você vai tentar fazer é isolar essa letra, essa variável x, certo? Para isolar, ela tem que ser o único elemento do membro. Mas, primeiramente, aqui traz 4 vezes x e 10 vezes 80. Nós sabemos que número e letra não dá para multiplicar, mas número e número dá para multiplicar? Dá. Então vamos multiplicar logo. 10 vezes 80 vai dar quanto? 800. Então eu vou repetir o restante e vou substituir pelo 800 aqui, que foi o resultado de 10 vezes 80. Nosso objetivo é descobrir o valor do x. Para isso vamos isolar ele. O que é isolar? É torná-lo o único elemento desse membro. Para isso o que é que tem que acontecer? Eu vou pegar o 4 que está aqui, ó, no primeiro membro, e vou passar para o segundo membro. Porque quando eu tirar o 4 do primeiro membro, é o que é que acontece? O x vai ser o único elemento, ele estará isolado. Aí eu tenho que lembrar que quando o número muda de membro, ele vai inverter o sinal da sua operação. Ele inverte a operação. Se o 4 ele está multiplicando no primeiro membro, no segundo ele não vai mais multiplicar. Ele vai Qual é a operação inversa à multiplicação? Divisão. Então ele vai dividir. Vai acontecer isso, ó. Você percebe que sobrou apenas o x no primeiro membro e esse 4 que estava multiplicando, ó, desceu dividindo, passou para o próximo membro dividindo. Então, neste caso, ó, 800 dividido para 4. Outra coisa que você vai lembrar, sempre, gente, represente a divisão na forma fracionária. Na forma de fração é muito mais simples, tá? E rápida. Então, vai ficar 800 dividido para 4. Quanto é que é 800 dividido por 4, gente? Quanto é que é 8 dividido para 4? 8 dividido para 4 não é 2? 80 dividido para 4 não é 20? Então, 800 dividido para 4 vai dar 200, então nós vamos ter 200 minutos. Daniela ela faz um percurso de 4 km em 80 minutos e 10 km em 200 minutos. Se você quiser transformar isso para horas, tudo bem. Mas está aí a resposta, é 200 minutos. Então nos leva a letra D, né, gente? Então nós já sabemos a letra D. Agora eu quero que você perceba outra situaçãozinha aqui. A gente falou no início, né, e nós vimos comprovadamente
que a constante de proporcionalidade é um número não inteiro. Agora vamos saber que número é esse? Vamos tentar entender que número é esse? Então perceba o seguinte, ó, de 4 para 10 aumentou, mas aumentou quanto? Aumentou 2 vezes? Não. Aumentou 3 vezes? Não. Qual seria o número, a proporcionalidade de aumento dessa constante? Aí, gente, se você observar bem, comparar o 4 e o 10, você vai perceber que 4 vezes 2 são 8, né? Então, se eu multiplicar por 2 dá 8. Se eu multiplicar por 3 dá 12. Então, qual seria, professor, esse número não inteiro que representa essa constante de aumento, essa constante proporcional? Seria o 2,5. Se você multiplicar o 4 vezes o 2,5, aí dá 10. Aí você diz assim, professor, ficou complicado, né? Fica complicado para me deduzir esses números, mas é com o tempo, gente. Matemática é prática, é exercício. Faça vários exercícios que você vai conseguir perceber de maneira mais natural, beleza? Então, ó, se de 4 para 10 aumentou 2,5 vezes, então de 80 para x vai aumentar na mesma razão. Ou seja, ó, 80 multiplicado a 2,5 vai dar 200. Beleza, gente? Então, era isso que... essa é a outra maneira de resolver. Esse é o outro modo que nós temos de resolver o problema. Agora você vai perceber que em determinadas situações fica muito mais complicado para tu poder deduzir que número é esse. Aí tu vai ter que ter uma experiência maior, você vai ter que ter uma regularidade, né? Fazer exercício de matemática para você perceber isso de maneira natural. Mas pode ser feito assim também. Mas como não é um número inteiro, fica mais complicado. Então nós temos aí a resposta que é a letra D. Agora vamos para mais um problema. Um criador tem 20 cavalos e gasta 72 quilos para tratá-los por mês. A quantidade de quilos de ração que gastará para tratar de 15 cavalos é... Olha aí um probleminha bastante simples também. Então vamos resolver, não é, gente? Então para resolver, primeira situação, organiza os teus dados, fica muito mais simples. Primeiro ponto é você saber quem são as grandezas. Aí eu já percebo que tem duas grandezas, né? Então 20 cavalos, ou seja, número de cavalos, e 72 quilos de ração, ou seja, ração. Então nós temos, montando a tabelinha, nós vamos ter isso, ó, número de cavalos e ração. Ou seja, um criador tem 20 cavalos e gasta 72 quilos de ração. Quanto gastará para tratar 15 cavalos? Olha aí, gente. O que é que está acontecendo aqui? Ele te deu um valor 20 cavalos e caiu para 15. Aumentou ou diminuiu essa quantidade? Ela diminuiu. O que é que vai acontecer aqui? Ora, se tu gasta 72 quilos para 20 cavalos, se tu diminuir a quantidade de cavalos, automaticamente tu vai diminuir o número de ração, de quilos de ração. Não é isso que acontece? Se todos continuarem comendo a mesma quantidade, é isso que vai acontecer. Para alimentar 20 cavalos, eu gasto 72 quilos de ração. Para alimentar 15 cavalos, como diminuir a quantidade de cavalos, vai diminuir a quantidade de ração. Então você percebe que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, porque quando uma grandeza diminuiu, a outra diminuiu também, beleza? Agora como é que a gente resolve isso, professor? Novamente, você vai perceber que de 20 para 15 diminuiu, ou de 15 para 20 aumentou. Mas essa diminuição de proporcionalidade, ela aconteceu de maneira direta, essa constante de proporcionalidade é um número inteiro? Aí você vai perceber que não. Porque se você dividir o 20 pelo 2, vai cair para o 10, ó. 20 pelo 1 dá 20, 20 por 2 caiu para 10. Ou então eu posso fazer a comparação do 15 para o 20, fica mais simples, ó. O 15 aumentou quantas vezes para chegar no 20? Aumenta 2 vezes? Não, professor, porque 2 vezes o 15 dá 30. Então eu não consigo perceber que essa constante, ela não é um número inteiro. Não é uma constante inteira, né, de proporcionalidade inteira. É um número não inteiro. Então, dito isso, você já tem esse argumento de que é um pouco mais complicado. Você vai ter que saber um pouco mais. Então, se você não sabe, não tem essa prática, essa perícia, o que é que a gente aconselha? Que você resolva utilizando a regra de 3, ou seja, a proporcionalidade. Então, daqui nós podemos formar a nossa primeira razão, ó, 20 para 15, e a segunda razão, 72 para x. Então, vai ficar assim, ó, 20 sobre 15 igual a 72 sobre x. Para resolver aqui, transformar a proporção em equação, vamos aplicar a propriedade fundamental da proporção, que é o produto dos meios pelos extremos, ou seja, multiplicação cruzada. Então vai ficar, ó, produto dos meios vezes o produto dos extremos. Quem são os meios? 15 e 72. Multiplica. Quem são os extremos? 20 vezes o 20 e o x. Então multiplica eles. Então vai ficar, ó, 20 vezes x igual a 15 vezes 72. Beleza? Feito isso, vai acontecer de maneira igual ao que aconteceu no problema anterior.
20 e x, você não consegue multiplicar. Você não consegue multiplicar número por uma letra que tu não sabe o valor, a correspondência numérica dele. Mas dois números tu entende que é possível resolver. Então 15 vezes o 72 é quanto? Quanto é que é 15 vezes 72? Ó? 1080, certo? Então aqui 20 vezes x não foi possível multiplicar, então a gente conservou. 15 vezes 72 deu 1080. Agora o nosso objetivo não é descobrir o valor do x. Para isso, o que é que a gente precisa fazer? Isolar o x. O que é isolar o x? É tu pegar esse 20 que está no primeiro membro e jogar ele para o segundo membro. A única coisa que você não pode esquecer é que quando o número ele muda de membro, o que acontece com a operação dele? A operação se inverte. Então, o 20 em relação a x ele não está multiplicando, então quando ele muda de membro, ele inverte a operação. Ele não vai mais multiplicar no segundo membro, ele vai dividir, certo? Então o que vai acontecer é isso, ó. Vai ficar 1080 dividido para 20, certo, gente? E quanto é que é 1080 dividido por 20, gente? Quanto é que dá essa conta? Bem simples, né, fazer. Que é dividir aqui, eu posso cancelar esse zero com esse, vai ficar 108 por 2. E aí o resultado vai ficar 54, ou seja, eu vou precisar de 54 kg de ração para alimentar 15 cavalos. Vocês perceberam como é um simples você resolver também pela proporção? É claro que nem sempre ela vai ser o melhor caminho, mas em algumas vezes vai ser o caminho mais simples que você vai ter. Se você não tivesse resolvido utilizando a regra de 3, a proporcionalidade, né, em si, proporção, a equação, você poderia comparar, ó, de 20 para 15, aumentou, diminuiu, diminuiu. Mas essa multiplicação aqui, essa constante aqui vai ser que valor? Aí comparando, você vai perceber que se você multiplicar 20 por 0,75, o resultado é 15. É, professor, faça aí no seu caderninho aí. Bote aí, ou então pegue a calculadora. Faça, você vai comprovar que 20 multiplicado a 0,75 dá 15. Professor, então eu multipliquei, o número vai ser menor, porque aqui é um número menor que 1, é 0,75, certo? Ou seja, se 20 multiplicado a 0,75, ou seja, 75 centésimos dá 15, então 72 multiplicado a 75 centésimos, logicamente que o resultado que tu vai obter é 54. Mas é fácil, gente, você perceber que essa aqui é a constante de proporcionalidade? Não, né? É um pouco mais complicado. Então eu aconselho que vocês façam utilizando a regra de 3, o conceito, a ideia de regra de 3, proporcionalidade, certo? Diante disso, nosso gabarito é a letra D. Então gente, essas foram as questõezinhas que nós buscamos trabalhar para que vocês consigam resolver as atividades que vocês têm, tá? Tirar uma dúvida. E não se esqueça, assista a aula da TV. É importante que você assista porque ela é uma aula mais completa, certo? Então, até a próxima aula.